Olá, sejam bem-vindos ao Direito Sem Fronteiras. A União Europeia é formada por 28 Estados-membros. Os países precisam aplicar o direito da União de uma maneira uniforme e, para isso, o bloco conta com o Tribunal de Justiça da União Europeia. Para saber como ele funciona e a relação com os tribunais nacionais, nós vamos conversar com o professor de História da Europa, Estevão Chaves, e a juíza magistrada de ligação da França para o Brasil, Bolívia e Venezuela, Carla Deveille Fontinha. A gente acompanha, antes de mais nada, uma matéria sobre o tema de hoje. Em muitos países, os direitos de homossexuais vêm sendo cada vez mais reconhecidos, mas em alguns lugares, esta relação pode ser tratada até mesmo como crime, sujeito a multa e à prisão. Com medo da perseguição, 3 homossexuais de países da África Oriental pediram asilo à Holanda. O Conselho de Estado da Holanda recorreu ao Tribunal de Justiça da União Europeia para saber se o caso integrava a definição de grupos sociais perseguidos, o que permitiria o uso do Estatuto de Refugiado Político. Os juízes consideraram que os homossexuais poderiam recorrer à proteção com base no documento. O Tribunal de Justiça da União Europeia foi criado em 1952. A sede fica em Luxemburgo. Resolve principalmente os litígios entre os governos nacionais e instituições da Europa. Mas qualquer cidadão, empresa ou organização pode recorrer ao tribunal, se considerar que os direitos foram infringidos por uma entidade. Os direitos da União Europeia devem ser aplicados por todos os tribunais dos Estados-partes, sejam eles nacionais, regionais ou locais, e compete ao Tribunal de Justiça da União Europeia garantir a interpretação e a aplicação de todos esses direitos. Ele é composto por 3 jurisdições: o Tribunal de Justiça, o Tribunal Geral e o Tribunal da Função Pública. A instituição é composta por um juiz de cada estado da União Europeia, além de 8 advogados gerais. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de ambos para falarmos a respeito desta questão. E especificamente quando se trata de instituições, normalmente há um histórico exatamente que leva à necessidade e à criação daquela instituição. Como eram resolvidos os problemas relativos à União Europeia antes da criação desse tribunal? Vou começar com o professor Estevão. É primeiro necessário entender que a União Europeia é de constituição formal recente. E o Tribunal de Justiça Europeu foi criado numa época em que nem mesmo as comunidades econômicas europeias, na sua totalidade, existiam com a amplitude de alcance que tem hoje. Criado no início da história da comunidade europeia do carvão e do aço, ele representa uma ideia dos homens que tiveram um papel importante na reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, que foi criar instituições supranacionais, no caso especificamente ligados ao esquema de reconstrução da Europa no ambiente de paz, e se inspira na noção de que nenhuma organização pode ter mais pretensões do que a distribuição uniforme, homogênea, independente e harmônica entre 3 poderes. Então, as comunidades europeias tinham um executivo, tinham uma assembleia parlamentar e, desde o seu primeiro momento, previram também um tribunal de justiça que, por conseguinte, foi instalado e começou a funcionar ainda antes do grau de complexidade que a União Europeia tem hoje, com 28 membros. Pois é, e aí chega-se a um ponto que é como é a estrutura da própria organização. E, particularmente para o entendimento do público brasileiro, embora tenha sido dito na reportagem, eu gostaria de perguntar à doutora Carla quais as funções específicas desta corte no contexto da União Europeia. É todo tipo de matéria que pode ser julgada lá? Na verdade, essa corte ela é composta por 3 tribunais. O Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal Geral, que foi evocado, que é um tribunal de primeira instância, e o Tribunal da Função Pública, que julga os litígios entre os funcionários da União Europeia e a própria União Europeia. A competência dessa corte, desses tribunais, bom, já falámos sobre o Tribunal da Função Pública, que tem uma competência bem específica às relações de trabalho entre os funcionários e a União, mas a Corte, que se chama a Corte, o Tribunal Geral, assim como o Tribunal da Justiça da União Europeia, tem uma competência que muito tempo foi limitada à matéria civil e comercial, que era a única matéria comunitária verdadeiramente na Europa.
Questões, por exemplo, de ordem penal, então, elas podem também ser julgadas em algum âmbito do tribunal? Na verdade, agora começa o direito penal a ser uma vertente também do direito comunitário, ou seja, o direito penal já não é unicamente a competência uma competência intergovernamental limitada aos Estados-membros. Hoje, a União Europeia tem a possibilidade de tomar decisões, de adotar legislação na área da cooperação judicial, por exemplo, e da harmonização das legislações em certas matérias, e nessa área, certamente, a Corte pode ser solicitada para interpretar a legislação em relação a essa matéria penal também. Professor Estevão, um ponto interessante dessa exposição feita pela doutora Carla, faz lembrar o acompanhamento que se faz em relação à própria história da União Europeia. Ou seja, é um processo gradativo de construção que leva a novas demandas. Esse processo de criação desse tribunal, então, é algo semelhante ao próprio processo de criação da União Europeia. Eu creio que é uma ideia inteligente que os pais fundadores da União Europeia tiveram. Lembra-se, em particular, o francês Jean Monnet, que foi de dotar, digamos, o conjunto dos interesses dos sócios, os Estados-membros, de instâncias que pudessem dirimir as eventuais divergências entre eles. Isso, evidentemente, tem uma dimensão política no plano do que nós chamaríamos no parlamento, tem uma dimensão prática no plano do executivo, que tem diferentes componentes, mas tem uma divisão também de conflito de interesse. E para isso precisa da instância judiciária. Então o Tribunal de Justiça, desde o primeiro momento, embora tenha começado com aspectos econômico-comerciais e depois aspectos cíveis, mas aspectos cíveis de política pública, dificilmente atingia os indivíduos particulares no seu cotidiano, porque não fazia parte da competência, uma vez que até hoje preza-se na União Europeia o princípio da subsidiariedade, ou seja, não se faz uma segunda vez aquilo que é competência originária de um dos órgãos componentes da União, de forma a evitar uma sobreposição contraditória. Então, a história da União Europeia foi dotar gradualmente, isso se considera uma questão muito clara historicamente, tanto no Tribunal de Justiça quanto no Parlamento, dotar essas instituições gradualmente de competências cada vez maiores. Sendo que eu tenho como um elemento distintivo do Tribunal de Justiça Europeu o fato de que os sócios do clube, ou seja, os Estados-membros, sempre acharam que o Tribunal de Justiça era uma instância recursal eficaz. Ou seja, no momento em que o Tribunal de Justiça julgasse uma matéria à luz dos tratados celebrados pelos sócios e decidisse, a decisão era irrecorrível. Você tinha que defender o seu interesse enquanto a decisão estivesse sendo discutida. E quando o tribunal decidisse, a decisão então criava uma praxe e uma determinada forma muito semelhante àquilo que nós chamamos no Brasil de jurisprudência constitucional. Doutora, nesse aspecto de construção, justamente, não só da própria legislação da União Europeia, nós temos também a construção de procedimentos. Em 1999, o que, do ponto de vista legal, podemos dizer que até relativamente pouco tempo, houve o surgimento de uma proposta específica que era inédita até então, que era do reconhecimento das leis dos tribunais que compõem para efeito de aplicação na União Europeia pelo Tribunal de Justiça. Que mecanismo foi esse? Como é que funciona isso? Na verdade, foi impulsada essa ideia pela Corte de Justiça, pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, do reconhecimento mútuo das decisões judiciais. Ou seja, a ideia é simplesmente, através de instrumentos específicos que contenham essa disposição, em certas áreas, a possibilidade de reconhecer noutro Estado-membro uma decisão judicial pronunciada num Estado-membro. No seu Estado-membro, pode fazer reconhecer uma decisão, por exemplo, de execução de penas. Se o senhor estiver de férias na Alemanha e que for preso por exemplo, um problema de velocidade excessiva na estrada, aí essa pena de prisão, ela pode ser transferida diretamente, ela pode ser executada, ou até mesmo uma medida de liberação condicional ou semi-liberdade, ela pode ser executada no seu país de origem. E isso por efeito do reconhecimento da decisão judicial
do juiz francês, que foi tomada na França e vai ser executada na Alemanha para facilitar a reinserção também das pessoas condenadas. E isso existe em várias outras áreas do reconhecimento mútuo, mas não tem a ver, na verdade, diretamente com a aplicação do direito pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Na verdade, é a relação judicial entre os Estados-membros, diz respeito unicamente à execução de medidas judiciárias entre os Estados-membros. Professor Estevão, isso é demonstração justamente de que as propostas que têm surgido desde a consolidação da União Europeia tem havido até uma certa agilidade no sentido de se criar soluções novas, inclusive no âmbito judiciário? Indiscutivelmente. Uma coisa que se tem que ter presente é que a União Europeia, por mais que tenha passado por crises e por dificuldades ou por lentidões nos processos decisórios, nunca deu marcha ré. É uma organização que, de um jeito ou de outro, mesmo que tenha que ter ficado estacionada durante algum tempo, nunca deu um passo atrás. Então, ao grau de disposição política e de vontade institucional, e espera-se também que de vontade social daqui para frente, cada vez maior, há uma adesão ao modo de você lidar com o cotidiano e com o complicado, de forma que se possa facilitar a vida do cidadão da maneira mais simples possível. O exemplo de uma punição que deva ser cumprida, e eventualmente em seu país de origem, pode parecer um pouco macabro, não é? Mas, na realidade, ele é um pequeno detalhe que simplifica a vida das pessoas e também contribui para evitar que algum possa imaginar que, se ele cometer uma infração no território de outro país, que ele vai ficar impune, uma vez que, atravessado uma fronteira, ele estaria protegido. Mas há também muitas outras coisas que são de interesse do cidadão, que teve eventualmente um direito lesado quando se encontrava num Estado-membro, mas sendo nacional de outro, se considera maltratado porque até que o seu próprio Estado-membro receba a satisfação daquele outro onde aconteceu o episódio, passa-se tanto tempo que isso pode gerar a impressão de que a máquina funciona mal. E eu creio que, por mais que a máquina seja grande, complicada, cheia de detalhes, no caso da cooperação judiciária e no caso da cooperação policial também, a Europa tem dado passos silenciosos, grandes, importantes e eficazes. O Direito Sem Fronteiras não acabou. Nós vamos para uma pequena pausa e já voltamos. Não saia daí. Em maio, o Rio Grande do Norte vai receber o 12º Congresso Internacional de Direito Constitucional. O evento vai debater o tema Constituição Viva e a Separação dos Poderes, no Centro de Convenções de Natal, de 15 a 17 de maio. Informações e inscrições no site www.congressosebec.com.br. Estamos de volta com Direito Sem Fronteiras. Falávamos, inclusive, no final do bloco anterior, a respeito de propostas novas que têm surgido, como uma característica até do próprio processo de integração da União Europeia, que tem demandas econômicas, demandas governamentais, de governança e também, como vemos, também na área jurídica. Eu gostaria de perguntar à doutora Carla, quem pode acionar o tribunal? Em que tipos de situações estão previstas atualmente que podem levar, por exemplo, até mesmo um cidadão a acionar a corte? Num primeiro momento, os Estados-membros, a Comissão, podiam acionar o tribunal. Hoje, desde há mais ou menos 40 anos, desde 1964, 103, 104, a Corte começou a impulsar a ideia de que os cidadãos que tinham interesse, que eventualmente podiam ser lesados por uma medida europeia, uma decisão europeia, podiam diretamente acessar a Corte. Então, hoje é possível no Tribunal de Primeira Instância, ou seja, no Tribunal Geral. Eu gostaria que o professor falasse um pouquinho a respeito do chamado Tratado de Lisboa. O que é esse tratado e qual a relação com o tribunal? O Tratado de Lisboa é talvez a arquitetura mais recente e mais sintética que a União Europeia pôde produzir, decorrente do fato de que no começo dos anos 2000, num processo que se terminou em 2004, mas que sofreu um revés importante em 2005, se tentou consolidar os diferentes tratados que definem as áreas de atuação, de organização e de competências dos diferentes órgãos da União Europeia num texto uniforme, que muitos chegaram a chamar de Tratado Constitucional. Isso provocou uma polêmica muito forte, isso gerou conflitos de interesses nas políticas internas de diferentes Estados-membros,
antes que a dificuldade se transformasse num obstáculo intransponível, mediante um bloqueio do processo de negociação, os Estados-membros da União Europeia optaram pelo modo tradicional que costumam empregar de dar uma pausa e repensar tudo aquilo que pudesse ser refeito sem abandonar o escopo inicial, que era de criar um tratado síntese. Então, o Tratado de Lisboa é um tratado síntese. Alguns dizem também que é um tratado mamute, porque é muito grande e tem inúmeras disposições. Só que se nós pensarmos na manada de elefantes que havia antes dos diferentes tratados, que esse tratado seja um tratado mamute não é lá muito assustador. Qualquer jurista e mesmo um historiador vê que a organicidade do sistema decisório ficou mais visível, mesmo que ela não tenha ficado mais simples. E com isso previu-se uma fórmula de manter a coesão, no quanto possível, dos Estados-membros da União Europeia naquilo que, sob a presidência portuguesa, acabou sendo chamado de o Tratado de Lisboa, que foi fechado, assinado e entrou em vigor no processo que em 2009 se iniciou. Isso foi um manifesto ganho, digamos, administrativo, jurídico e político para a União Europeia, porque resolveu, talvez não de uma maneira absolutamente ideal, de organizar o sistema para evitar um colapso numa concepção estrutural que tinha começado com 6 Estados-membros e que naquele momento tinha 27 e que agora está com 28. Então isso precisava ser negociado e foi negociado. O Tratado de Lisboa, nesse aspecto, quem sabe pelo fato de Lisboa ter um horizonte de visão muito amplo com a sua projeção sobre o Atlântico, teve o efeito, digamos assim, um reflexo retrospectivo para internamente a Europa aumentar as suas possibilidades de crescimento. Como se vê o número de países ainda interessados em aderir a essa arquitetura da União Europeia, no ano de 2013, a fila de espera, as negociações em andamento, os avanços que se vão fazendo em diferentes campos, considera-se que o Tratado de Lisboa não apenas enfeixou o que se tinha antes, como abriu um horizonte de perspectivas para que o futuro da União Europeia pareça suficientemente assegurado para manter o que é certamente uma instituição inédita na história política do mundo ocidental dos últimos séculos. A partir do Tratado de Lisboa, eu lhe pergunto, no dia a dia, como magistrada, existe essa fluência na aplicação da legislação? Isso efetivamente tem acontecido na União Europeia, na sua opinião? A partir do Tratado de Lisboa, no que diz respeito à justiça europeia, o que se constatou é que esse tratado ele permite uma justiça cada vez mais integrada. Já falamos do facto que a matéria penal ela já começa a ser parte do direito comunitário e em relação ao trabalho da Corte e ao trabalho dos tribunais nacionais, o Tratado de Lisboa, ele hoje faz que é obrigatório, inclusive na matéria penal, se surge uma dúvida durante o julgamento de um processo relativo à aplicação do direito comunitário nessa área penal ou criminal, o tribunal ele tem que suspender o processo e transmitir ao Tribunal de Justiça da União Europeia uma pergunta prejudicial para que essa questão de direito seja resolvida pela Corte. Então, sim, claramente, cada vez mais há recursos prejudiciais e cada vez mais os próprios Estados se interessam pelos recursos prejudiciais e fazem conclusões, fazem perguntas, propostas e são associados plenamente à redação das perguntas que são transmitidas à Corte e enviam também observações. Essas observações dos Estados antes eram a 2 a 3% das perguntas prejudiciais. Hoje é mais ou menos 25%. Então, quer dizer que, tanto ao nível governamental que ao nível dos próprios tribunais, hoje, desde a aplicação do Tratado de Lisboa, realmente há uma tomada em consideração cada vez maior do direito comunitário e do papel também da Corte Europeia. Bom, já que estamos falando sobre este ponto, vamos ver uma curiosidade a respeito desta questão? Além do reenvio prejudicial, o Tribunal de Justiça da União Europeia recebe também outros tipos de processo. Um deles é a chamada ação de incumprimento, que permite que o tribunal fiscalize se os Estados-membros estão cumprindo as regras definidas pelo direito do bloco.
Outra possibilidade são as ações diretas. Nesse caso, os particulares, empresas ou organizações questionam ações ou decisões tomadas no bloco. Alguns temas analisados pela Corte têm influência direta na vida do cidadão, como, por exemplo, a livre circulação de mercadorias, de pessoas, a livre prestação de serviços, igualdade de tratamento e direitos sociais. No primeiro bloco, nós falamos a respeito dessa possibilidade até de aplicação pelo Tribunal de Justiça Europeu de decisões de outras cortes europeias. Eu gostaria de perguntar agora no sentido contrário. O Tribunal de Justiça Europeu, ele pode alterar uma decisão de uma outra corte? No sentido, alterar uma decisão, não, porque ele não é tribunal de recurso de uma decisão de uma Corte Nacional. No entanto, como eu falei, em relação a esse procedimento de recurso pré-judicial, a Corte Nacional ainda não tomou a decisão, mas a opinião do Tribunal ela é obrigatória. Então, a Corte Nacional ela vai ter que seguir a decisão, a observação, a sugestão, a recomendação do Tribunal de Justiça da União Europeia. Nesse sentido, sim. Professor, continua me parecendo que existem fórmulas que têm sido criadas até de uma maneira bastante célere, formas inovadoras de administrar a justiça, de fazer a jurisdição, de dizer o direito. É mesmo, eu diria, em termos de experiência do direito internacional público, um caso inédito. Não se tem nenhuma outra instituição judiciária no planeta que tenha eficácia imediata para os direitos internos, semelhante ao Tribunal de Justiça Europeu. E nesse aspecto, por exemplo, comentávamos agorinha com a doutora Carla, que o Tribunal de Justiça Europeu não é instância recursal para uma decisão transitada em julgado, por exemplo, de um tribunal nacional, embora eles possam recorrer à Corte Europeia de Direitos Humanos se o cidadão se considera prejudicado nesse aspecto. Mas o Tribunal de Justiça Europeu pode dizer que uma lei nacional conflita com o Tratado Europeu e, nesse aspecto, o Tratado Europeu é supraordenado sobre a legislação nacional e o Estado, eventualmente questionado, terá que adotar as providências se o Tribunal de Justiça disser que aquela lei não é compatível. Isso é uma espécie de arguição de constitucionalidade, embora não se utilize essa terminologia, mas é extremamente parecido, é por analogia, um controle direto de constitucionalidade das leis com respeito aos tratados europeus, que curiosamente, até hoje, não usufruem do nome Constituição Europeia por razões de outra natureza, de cunho político. Mas é muito importante ter isso presente, e eu creio que é um avanço qualitativo notável, que outras regiões do mundo ganhariam em observar de perto para entender como isso tem méritos, vantagens de harmonizar, coordenar, não necessariamente homogeneizar de uma maneira insossa, o que seja a prática de interesse coletivo do cidadão na organização pública do Estado, no universo supraestatal. Há exemplos muito específicos dessa supremacia da lei, do Tratado Europeu sobre as leis nacionais. É com certeza a visão do Tribunal de Justiça da União Europeia e é o que se vem verificando cada vez mais. Há um ano para cá, por exemplo, a lei francesa na área da estadia dos estrangeiros, ela foi modificada em relação, justamente, em reação a decisões da Corte Europeia, e isso realmente é eu acho, uma impulsão muito forte que a Corte vem tendo e que demonstra cada vez mais a supremacia dessa lei sobre as leis nacionais. Mas na Europa, e do ponto de vista constitucional, eu não sei se nós vamos começar uma discussão sobre a questão do direito constitucional, mas em vários países da União Europeia, o tratado internacional, ele é superior à lei nacional. E, então, essa questão do tratado ser superior às leis nacionais não é, assim, do ponto de vista teórico, um problema em si, pelo menos na nossa compreensão da matéria constitucional. Mas é verdade que a Corte, ela age um pouco como uma Corte federal.
Estamos chegando ao fim de mais um Direito Sem Fronteiras. Eu agradeço a participação do professor de História da Europa, Estevão Chaves, e a juíza e magistrada de ligação do Brasil, Bolívia e Venezuela, Carla de Velho Fontinha. E você pode ajudar a fazer o nosso programa. Mande a sua sugestão para a nossa equipe. O endereço é direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever o programa, acesse o site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!